Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que, para mim, fazer esse programa é uma maravilha, é uma diversão. Eu adoro poder falar com vocês que me ouvem e eu adoro também receber o retorno que vocês me dão na rua. Às vezes eu estou fazendo compras em algum lugar, ou eu estou num restaurante e as pessoas chegam e dizem: ó, adorei aquele programa tal, falou assim e tal. Fico muito feliz com isso. E fico muito feliz em saber que vocês estão gostando do que a gente está preparando para vocês. Saibam, é de todo o coração e de todo o espírito que nos transborda é que a gente tenta passar para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das palestras de Watchman, esse maravilhoso ser que conhecia demais. Dizem que o quarto dele tinha tantos livros na parede que às vezes em determinadas paredes você não sabia nem de que cor era a parede, de tantos livros, né? Um leitor quanto mais, um leitor fantástico e que conhecia demais o Novo Testamento e a Bíblia de uma maneira geral. Ele escreveu, na verdade não escreveu, ele falou e foi transcrito depois para um livro, uma estrutura em que ele falou sobre 2 princípios de conduta. E ele se baseou basicamente no Jardim do Éden. Tá, eu não vou aqui levar em consideração se houve um Jardim do Éden, se Adão foi o primeiro homem, se não foi, mas eu vou levar em consideração a parte espiritual dessa situação. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha que coisa interessante. Logo depois ele vai falar que ele tinha 2 árvores no jardim, que era um jardim maravilhoso, que não tinha nem espinhos nem nada. E que Adão, na verdade, Deus não deu o nome de Eva, porque o homem e mulher seriam um só. Isso faz a gente pensar um pouco sobre os relacionamentos de hoje em dia, que eles se tornam cada vez mais efêmeros, cada vez mais fáceis de serem destruídos. Dizem que no final dos tempos as pessoas davam-se em casamento, casavam-se e davam-se em casamento. Então casar-se hoje e separar-se é como trocar de roupa. É o que a grande maioria das pessoas tem feito. A ideia de ter um relacionamento duradouro, onde as pessoas elas formam como um só, está desaparecendo cada vez mais. E eu queria fazer com que você que está me ouvindo hoje comece a pensar muito nisso. Porque isso é um princípio. O princípio que governa você, qual é? Deus falou sobre, no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda que era conhecimento do bem e do mal. Muita gente pensa que é uma macieira. Não tem nada a ver com maçã, não tem nada a ver com sexo, porque a gente leu agora há pouco, inclusive, Deus disse que eles deviam se multiplicar. Não dá para se multiplicar sem fazer sexo. Então eles podiam fazer sexo sim, não um sexo desordenado, como está havendo hoje em dia, mas um sexo com ordem, de preferência com um casal, para que esse casal possa fazer como se fosse um só. Então, Adão e Eva eram chamados de Adão. A mulher, ele era chamado assim: a mulher que você me deu, Adão falou isso. Mas é como se fosse um só. Sabe aquela história de que a Eva veio da costela de Adão? Isso também não é verdade. No texto original diz que a metade de Adão foi usada para fazer Eva. Então, é como se fossem 2 metades que se completam. Tá? E esse princípio era o princípio que regia a vida daqueles 2. Eles deveriam comer de uma árvore chamada árvore da vida, que depois, milênios depois, Yeshua fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida, ele é a vida. Então, a gente pode dizer que aquela árvore da vida tipificava Yeshua.
Na hora que você se alimentava daquela árvore, você estava se alimentando da vida, da paz que ele prometeu para nós. Ele disse: a minha paz vos dou. E a outra árvore que não se devia comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a árvore da lógica, era a árvore do certo e do errado. Você vive em função do certo e do errado na sua vida? Se vive, eu devo te dizer que você está sob o domínio da árvore do conhecimento do bem e do mal. O comer dessa árvore fez com que nós perdêssemos o domínio sobre a terra. Hoje a terra, nós temos tantas notícias que têm chegado, por exemplo, de um senhor chamado Jeffrey Epstein, que teria uma ilha onde poderosos do planeta, pessoas mais famosas e ricas do planeta, estavam fazendo sacrifícios. E essa pessoa mantinha uma conta cujo nome era Baal. Baal, que significa Senhor, mas Senhor não no sentido de Deus, no sentido de anti-Deus. Foi Baal Zebote, por exemplo, o deus das moscas, que originou a palavra na Idade Média de Beuzebu, que hoje se classifica como o diabo, Satanás e por aí vai. Então, no final das contas, esses poderosos, eles adoram normalmente Baal ou coisas desse tipo. Nós temos hoje instituições que falam de filosofia e que adoram estrelas de 5 pontas, que teoricamente seriam o desenho da estrela Vênus, do planeta Vênus, que faz desenhando ao redor do céu. Ele desenvolve um pentagrama, que é o símbolo do anjo caído, não é? Que é usado, por exemplo, no satanismo. Você vê aquele pentagrama, que é aquele símbolo de 5 pontas com um círculo ao redor. Tudo isso tem sido usado hoje por esses poderosos. Até que ponto nós estaremos vivendo sob, ou seja, debaixo das argumentações do certo e do errado? Muitas vezes nas religiões a gente vive em função do certo e errado. Isso é certo, isso é errado. Fumar é errado, beber é errado, usar saia é correto, a mulher usa calça é errado. Tudo a gente vive no certo e no errado. Quando a gente precisa perceber que para que o nosso espírito seja satisfeito, nós necessitamos de vida, a vida. Ele disse, Yeshua, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando nós vivemos no certo e no errado, nós temos a mesma coisa que coube a Adão. Né? Depois que ele decidiu comer aquela árvore, ele experimentou a morte. E a morte não é só você deixar de viver e ser enterrado num caixão, não. A morte é um estado de espírito. Você pode estar me ouvindo agora e estar sentindo a morte dentro de você. E quando eu digo a morte, não é porque você está doente, não é nada disso. É só porque você tem uma tristeza profunda que não consegue de alguma forma ser satisfeita. Como é que você pode satisfazer uma tristeza profunda se você vive em função do certo e do errado? Se você vive em função muitas vezes só do errado. Muitas vezes você é uma pessoa, um criminoso, e você só quer saber de coisas criminosas, mas você às vezes é um cara bonzinho, que nunca fez mal a uma mosca, mas ainda assim você não consegue encontrar vida. Você vive uma vida humana que experimenta muita morte no seu interior, na sua essência, no seu espírito. Então, o que a gente estava vendo a partir dessa palestra de Watchmani é que viver pela árvore da vida significa viver pela unção interior. Então, você que creu, você que recebeu esse espírito dentro de você, você começa a viver agora não mais pelo certo e o errado. É por isso que tantas vezes Yeshua falou no Sermão do Monte sobre aquelas coisas que parecem impossíveis, quando ele diz assim, se alguém bate na tua face, dá a outra face para bater. Nós cristãos somos muito desse tipo, né? Não é à toa que morremos com tanta facilidade. Cerca de 120 mil cristãos são mortos todos os anos, normalmente segundo as estatísticas. Recentemente houve um massacre num país da África, onde os muçulmanos
detonaram algumas pessoas simplesmente porque elas estavam rezando. Nós somos assim e nós acreditamos que está tudo bem, podem nos matar à vontade, porque nós aprendemos a dar outra face. Eu não vou entrar aqui no certo e no errado, mas eu quero tocar em vocês em relação à vida, que não busquem necessariamente o que é certo e o que é errado. Claro que temos leis no nosso país e nessas leis se diz, por exemplo, que nós não devemos matar. Então matar está incorreto. E se você mata, você deve ser punido. Você deve então ser preso, julgado, processado. Se você desenvolve falso testemunho, eu conheço pessoas que foram jogadas, o nome foi jogado na internet a partir de pessoas verdadeiras, pessoas extremamente malignas, e nada aconteceu com essas pessoas. Mas o nosso Deus é um Deus que ele pune no seu devido lugar. Quando disse também lá no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, ele diz: aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Eu, por exemplo, tenho sede de justiça. Eu gostaria muito de ver, e espero ainda ver isso sim, pessoas que foram tão malignas com outras pessoas. Às vezes são políticos, às vezes são pessoas comuns que insistem em ficar fazendo difamação desnecessária só em função de tentar ganhar algum dinheirinho ou alguma coisa parecida. Então, a vida ela é colocada como oposição ao certo e errado. Se você tem vida, você tem o próprio Espírito transmitindo essa paz interior, essa vida dentro de você. Se você vive pelo certo e errado, você tende a viver uma vida de morte. E quando eu digo de morte, insisto, não é uma morte física, não é necessariamente que você vai morrer, vai cair um raio na sua cabeça, não, nada disso. Mas você vai viver, tem uma tendência de viver de uma forma infeliz, de uma forma em que a paz duradoura, aquela paz que Yeshua nos prometeu, ela não chega até nós, tá? Então, o caminho de Deus para nós não é conhecido por indicações externas, mas por impressões internas. Nós não somos levados por detalhes externos ao nosso redor, por pessoas do que elas informam para nós e muitas vezes nos impõem. Vocês já perceberam que muitas vezes as religiões nos impõem certas coisas que são muitas vezes até absurdas? Existem religiões que impõem certos sacrifícios humanos que você fica com os joelhos esfolados, sangrantes. E eu consigo tentar entender como é que aquela pessoa imagina que o nosso Deus, o nosso Criador, que é cheio de amor, está se agradando que aquela pessoa se chicoteie e tantas vezes se agrida, não é? Porque isso estaria tentando fazê-lo chegar mais perto do nosso Deus. Quando tudo o que ele fez, ele já fez lá na cruz. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Nós só precisamos desfrutar disso. Quando estava no Monte da Transfiguração, os discípulos ouviram ali, viram Moisés, Elias, que tipificavam a lei e os profetas, e eles diziam: tá muito bom aqui, vamos fazer uma tenda, que seria tipo um templo, né? Uma igrejinha, vamos chamar assim. Apesar que igreja não tem nada a ver com esses templos, mas vamos fazer um templo aqui, para uma tenda para Elias, outra para... E aí vem uma voz e diz: esse é o meu filho, a ele eu vi. Quando a gente está ouvindo demais só o que é certo e errado, a gente vive com a cabeça muito cheia, tentando achar caminhos que são cheios de complicações, por que não dizer cheios de morte. Nós precisamos aprender a desfrutar o caminho da vida, e a vida é uma pessoa. Naquela época do Jardim do Éden era uma árvore, mas depois se mostrou ser uma pessoa. Ele disse: eu sou o caminho. O caminho, não é um caminho, pessoal, é um único caminho. O caminho, a verdade ou a realidade. E a vida, você quer ter um contato direto com o seu Criador, ele é o caminho, Yeshua. Começa a aprender a invocá-lo. Romanos 10:13 diz: todo aquele que invocar o nome do nosso Senhor será salvo. Salvo dessas mortes, dessas tendências de conhecimento do bem e do mal que só nos arrastam para o buraco. Então, você quer ter uma vida mais feliz, mais cheia de paz com seus filhos, com sua esposa, ou você, mulher, com seu marido, com seus filhos, com seus pais também? Saibam, a forma
passa pelo espírito humano, não pelas imposições externas, não pelos dogmas e pelos mandamentos que as pessoas tentam nos impor, mas pelo quanto que você ganhou desse Deus que está se disponibilizando para você neste momento. Então, como diz lá em Mateus, acho que é capítulo 6, a Nilda até me mostrou outro dia desses, que ele fala que se você orar ao Senhor na solidão do seu quarto, você sozinho no seu quarto, você ora e ele vê em secreto e ele te recompensará, né? Então, uma grande mudança ela ocorrerá em nós quando a nossa conduta, nosso viver, não for mais governado pelo princípio do bem e do mal, mas somente pelo princípio da vida. Eu espero que vocês tenham ganho isso. Mas esse princípio da vida é tão difícil? Não. É só clamar por esse Deus e fazer com que ele comece a tomar as decisões a partir do nosso espírito, pela nossa intuição. Espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje. Vou falar um pouco para vocês agora sobre como funciona a Equilibrium, a única clínica do nosso vale, do Vale do Açu, dessa terra maravilhosa, que parece que todas essas cidades juntas formam uma só, não é? Eu sou maravilhado com essa região, não é à toa que eu investi pesado nesse lugar. A Equilibrium é a única clínica médica da nossa região que dispõe de um tomógrafo médico, que é essencial para ver certas coisas no seu corpo. Quando você sofre um acidente, por exemplo, é imprescindível que seja feito uma tomografia. Recebeu alguma pancada na cabeça, pancada no tórax, pancada no abdômen, precisa de uma tomografia. Ah, Giovanni, mas a tomografia só serve para acidentes? De forma alguma. Nós conseguimos ver certos processos se formando de problemas, muitas vezes AVCs, muitas vezes que é o acidente vascular cerebral, que hoje é chamado de AVE, acidente vascular encefálico. Nós muitas vezes conseguimos ver problemas no nosso intestino e nossos órgãos internos que nunca veríamos com raio-x, tá? Inclusive alguns casos de cânceres, de hemorragias intracranianas depois de certas pancadas. Os médicos eles têm cada vez mais pedido tomografias, porque esses exames são imprescindíveis para uma qualidade de um diagnóstico bom. E nós temos à nossa disposição os laudistas da equipe do Dr. Franklin Tertulino, que são os melhores no nosso estado, alguns dos melhores do Nordeste do país. Então nós temos um exame de altíssimo nível, de altíssima qualidade, disponível para todos os médicos e pacientes do nosso vale. Isso com a qualidade Giovanni Dantas. Vocês sabem que eu não costumo meter minha mão onde eu não gosto muito da qualidade. E isso eu assino embaixo. Eu assino embaixo do Franklin Tertulino, assino embaixo de todas as tomografias e das várias vidas que já salvamos aqui no Vale do Açu. Eu queria falar um pouco para vocês também de outra clínica, mas antes disso eu ainda vou passar para vocês o telefone da Equilibrium, que é o 99696-2122. 99696-2122. E temos também o Instagram, que é o Equilibrium, BRUM, Equilibrium Açu, com 2 S. E você vai poder saber de todas as novidades, inclusive dos outros profissionais que atendem lá, não só essa parte de exame tomográfico, mas também a parte relacionada à cardiologia. Os nossos cardiologistas fazem exames de mapa, Holter, polissonografia, né, para saber se você tem hipopneia, apneia do sono e como tratar, que também nós dispomos de laser para tratar o ronco e a apneia e hipopneia, e também de aparelhos que são colocados na boca para que você consiga respirar mais facilmente sem precisar daqueles aparelhos tipo CPAP, que são um pouco mais complexos e também mais caros, né? Então tem forma de saber disso, e para isso a polissonografia é imprescindível para você saber quantos desses eventos, hipopneias e apneias, que são aquelas paradas respiratórias, estão acontecendo. E a outra clínica que eu quero falar para vocês é a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que eu iniciei há 30 e quase 36 anos. E agora esse ano está comemorando, depois de mais de 10 anos atendendo em Natal, nós teremos o nosso prédio próprio. Recebemos há algumas semanas a estrutura que vai ser a nova Dental Clínica, que está maravilhosa, está sendo preparada para vocês em Natal,
com o mesmo padrão de qualidade da Dental Clínica Sul, ou seja, com tomógrafo, com laser de alta potência, com Serec, que faz as facetas de porcelana. Então, tudo à disposição de vocês em Natal também. As 2 melhores clínicas do estado, 2 das melhores clínicas do mundo, não é só do Brasil. A Dental Clínica, nós atendemos hoje de segunda a sábado, nas 2 clínicas, nas nossas 2 equipes, que são equipes simplesmente fantásticas, extremamente bem treinadas, para deixar o atendimento mais humanizado. Eu fico muito feliz e honrado quando eu vejo, por exemplo, um paciente abraçando um profissional nosso. Eu vi outro dia desse uma TSB nossa sendo abraçada pela paciente, ela chorando e dizendo, agradecendo pelo tratamento, de como tinha sido maravilhoso, né? Eu fico muito feliz, muito honrado com isso. Quando a gente vai na rua e as pessoas ficam nos falando do quanto foi bom ter tratado, porque aquilo levantou a autoestima. Eu fiz os implantes, eu já não sorria mais, eu fiz facetas de porcelana, e a Dental Clínica tem números absurdamente bons. Nós temos mais de 15 mil implantes, rumo aos 16 mil implantes instalados, e temos mais de 20 mil facetas de porcelanas, facetas, coroas e on-lace, in-lace, que são restaurações de porcelana, ou lentes de contato também. Temos todo esse histórico de qualidade que foi desenvolvido nos últimos 36 anos. Quer qualidade na odontologia, o melhor caminho, você já sabe, é a Dental Clínica. Dental Clínica em Açu, Dental Clínica em Natal. Quer saber um pouco mais sobre a Dental Clínica? Entre em contato conosco. Nós temos o Instagram da Dental Clínica, é o Dental Clínica Dr. Giovanni, que é escrito Dental Clínica Dr. Giovanni. Giovanni, você se lembra, é nome meio inventado, né? Jovane. Então, Dental Clínica Dr. Giovanni é o Instagram da Dental Clínica daqui de Açu. Nós vamos abrir também um outro Instagram, mas por enquanto, isso para Natal, mas por enquanto vale esse também para você saber das novidades de Natal. E o telefone é o 999816640. Através desse telefone, você pode entrar em contato conosco, saber do que está acontecendo de mais novo na odontologia mundial, e que nós temos nas nossas clínicas à disposição de vocês que nos ouvem agora. E também sugerir para esse programa algum tipo de assunto que vocês queiram ver comentado, né? Eu quero deixar também aqui o meu Instagram pessoal, que é o Dr. Giovanni Dantas, DRJOVANE Dantas, Dr. Giovanni Dantas, onde vocês vão poder entrar em contato direto comigo. Nesse Instagram, quem responde tudo sou eu. No Instagram da Dental Clínica, quem responde é a turma da Dental Clínica, a equipe de lá. Quem responde do Equilibrium é a equipe da Equilibrium. Mas quem responde o meu Instagram pessoal sou eu mesmo. Eu estarei disponibilizando o meu conhecimento de um livro escrito, de 3 especializações, mais de 200 congressos participados, 2 trabalhos de pesquisa publicados em revista internacional. Tudo isso é oferecido a vocês. Só precisam entrar em contato, vocês vão poder fazer a pergunta que vocês quiserem, sugerir o programa que vocês quiserem, da forma que vocês desejarem. Pessoal, eu fico muito feliz com mais esse programa. Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana nós estaremos de volta. Eu espero que o nosso Criador, o Eterno, ele abençoe vocês. Tenham uma ótima semana e o início da próxima. Na próxima semana estaremos de volta. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.